Pronto para nossa terceira aula. Na última aula ouvimos os propósitos do governo. Hoje vamos entender um pouco melhor qual é o lugar do governo nas nossas vidas. Seja muito bem-vindo e vamos para a nossa aula. Vamos começar a nossa aula com o seguinte relato. No final dos anos 30, com a subida do totalitarismo na Alemanha, o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, guarde bem esse nome, viu seu país se render ao poder total do Estado. O governo de Hitler, que prometia ordem e grandeza, começou a pedir lealdade total, invadindo a vida das famílias, da igreja e a consciência das pessoas. Bonhoeffer, embora soubesse que o governo é necessário, percebeu que ele tinha passado muito dos limites dados por Deus. A autoridade, que era para ser um servo de Deus, para fazer justiça, virou um ídolo que exigia adoração. Agora coloque-se no lugar deste homem. Imagine que você é um alemão da década de 40 e está diante de um tirano exigindo que você faça coisas que estão além das suas convicções, das suas crenças, e você precisa se submeter. O que você fará? Vai se submeter ou não? Na aula de hoje, vamos aprender que não devemos nos submeter. Por quê? Em primeiro lugar, porque a autoridade que o Estado tem, ela é emprestada por Deus. É Deus quem concede essa autoridade. Não é inerente, não é dela naturalmente. Deus que deu essa autoridade. Romanos 13:1 nos deixa muito claro isso. Não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Na nossa primeira aula, ouvimos sobre a soberania de Deus. Por Ele ser soberano, tudo o que acontece, tudo o que existe veio dEle e é por causa dEle. Então, a autoridade que o Estado tem, que o governo tem, vem de quem? De Deus. De Deus. Quando ouvimos João 11:19, Pilatos, diante do Senhor Jesus, achando que poderia, olha, se eu quiser, eu posso libertar você. Se eu quiser, eu posso dar um jeito aqui nessa situação. Agora escute a resposta de Jesus. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Olha que interessante. A autoridade que Pôncio Pilatos tinha não era dele. Mesmo que ele pensasse que ele tinha toda aquela capacidade, tinha todo aquele poder, Jesus lembra ele que aquilo vinha de Deus. Era só por causa de Deus que era possível. Também podemos aprender que o poder que o Estado tem, que o governo tem, é para servir. É para servir. É como se fosse um diácono político para o povo. Então, o governo é, sim, um servo. Não é um semideus. Não é uma autoridade que devemos seguir cegamente. Ela está para servir. Servir quem? Primeiro, Deus e depois as pessoas. Um servo serve alguém. Escute então o que diz Romanos 13:4. Pois o magistrado é servo de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. Então o magistrado, ou seja, as lideranças civis, é servo de Deus. Temos um exemplo muito claro nas Escrituras, quando o apóstolo Paulo ele é preso pelos romanos e o centurião está prestes a chicoteá-lo. Então ele apela para a lei que estava para servir o cidadão romano. Paulo diz que ele é cidadão romano e a lei diz que um cidadão romano não pode ser chicoteado. Olha só que interessante, ele apela para os seus direitos e é beneficiado com os direitos romanos, com a lei, com o que o governo estipulou. Então o que a gente percebe aqui? Há algo positivo, biblicamente falando, ok? O apóstolo Paulo reconhece a autoridade civil e ele usufrui dela para o seu proveito. Então o que percebemos aqui? A justiça servindo, o governo servindo as pessoas. E aqui temos um relato bíblico disso. Algo que precisamos entender também sobre a autoridade que o governo tem é que ela está abaixo da lei de Deus. Um lema muito conhecido para distinguir isso é Lex Rex, um termo
latino que significa a lei está acima do rei. Isso é, na verdade, uma reação de reis no passado que começaram a acreditar que eles estavam acima da lei de Deus, criando sua própria lei. Então, servos do Senhor do passado argumentavam que o governante se torna um tirano e viola o pacto de justiça. Ele perde sua legitimidade e deve ser resistido legalmente. Justamente porque ele esqueceu da lei de Deus, deixou a lei de Deus para o lado para criar sua própria lei. E aqui está o grande perigo. O governo, ele só pode ter autoridade legítima enquanto ele estiver submetido às leis de Deus. No momento que ele fere a lei de Deus, não temos qualquer obrigatoriedade de nos submeter a essa lei. Lembra de Hitler? Lembra de você, no caso, vivendo naquela realidade? Não deveríamos nos preocupar em pecar, nos negando a nos submeter às leis daquele tirano. Em Atos 5:25, os servos do Senhor, diante das autoridades ali judaicas, eles respondem a um pedido que eles fazem. Eles respondem: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Eles estavam impondo ali: olha, não falem mais sobre Jesus. Eles falam: não dá para seguir a sua lei, uma vez que isso fere a lei de Deus, que é para contar sobre o que Jesus fez. Um exemplo muito interessante temos no Antigo Testamento, de alguém que submete a lei. Um rei, o grande rei Davi, quebra as leis de Deus, inventa sua própria lei, tomando uma mulher para si e achando que estava tudo certo. Deus manda o profeta Natã e o repreende, o exorta: olha o que você fez. Em outras palavras, Davi, ele errou, ele impôs a sua própria vontade, impôs a sua própria lei, e Deus repreendeu. E vemos as consequências das suas escolhas, da sua imposição na vida daquelas pessoas. Estes 3 argumentos nos ensinam o lugar da política, o lugar do governo. Nos mostra também até onde pode ir. Vimos então, recapitulando, que a lei está acima do rei, dos governantes, não o contrário. Vimos que o magistrado civil é como um diácono, é como um servo de Deus. E também vimos que a sua autoridade é delegada ou emprestada para os fins que Deus instituiu, como vimos na aula passada. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Eu estou tentando ser bem direto e objetivo nas aulas para não ficar muito longo os vídeos, mas se ficou alguma dúvida, coloca lá que eu pretendo responder, tá? Com mais detalhes para ficar mais claro para você. Se você tem entendido a aula, essas aulas, comente aqui embaixo também como tem sido proveitoso para você e vamos para a nossa próxima aula então. Até lá!